Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Séries uniformes de pagamentos, o que elas são? Bom, são fluxos financeiros onde ocorre a repetição de valores iguais em intervalos regulares, muito comuns em contratos de financiamento, aluguel e outras modalidades de pagamento parcelado. Então, de maneira simples, o que é uma série uniforme de pagamento? Vamos supor que eu vou até o banco e solicito o dinheiro emprestado. Eu vou precisar fazer o pagamento desse valor que eu peguei emprestado e uma das opções que eu tenho é fazer esse pagamento parcelado em uma série uniforme de pagamento. Então vamos supor que eu fui até o banco e peguei R$ 2.000 emprestado e eu vou ter que pagar isso ao longo de 4 meses. O que vai ser feito? Vai ser feito um cálculo e eu vou ter uma parcela a ser paga ao longo dos próximos 4 meses, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a cada mês, primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, eu vou ter que devolver o valor de R$ 550,98 desses R$ 2.000 que eu recebi emprestado, tá? Esse daqui, então, é um exemplo de uma série uniforme de pagamento, porque eu tenho esses pagamentos uniformes aqui ao longo de 4 meses, tá? Percebam que eu estou devolvendo mais do que o que eu peguei emprestado, porque se não tivesse juros aqui, eu peguei R$ 2.000 e dividi em 4 meses, eu teria que pagar R$ 500. Aí eu não teria juros. Mas eu estou pagando R$ 550,98. Então essa conta vai dar mais do que R$ 2.000. Esse a mais é os juros que eu estou pagando ao banco por pegar esse dinheiro emprestado. É assim que o banco está ganhando dinheiro. Tá certo? Então esse é um exemplo de série uniforme. A gente tem dois principais tipos de séries uniformes, tá? Tem as antecipadas e as pós-antecipadas. Esse fluxo aqui, que é o mais comum para quem está pegando dinheiro emprestado, é um exemplo de série uniforme de pagamento pós-antecipada. Eu vou colocar um Bzinho aqui, tá? E aqui na esquerda eu tenho um exemplo de série antecipada. Qual que é a diferença? A gente vai falar em detalhe sobre cada uma das duas, mas qual que é a diferença visual que a gente tem em relação à série antecipada da pós-antecipada? A diferença que a gente tem é que a primeira parcela na série antecipada, ela já acontece aqui, no chamado momento zero. A pessoa ela pega o dinheiro emprestado e já no momento que ela está pegando, ela já devolve aqui o valor de 529,79. Ela paga a primeira parcela. Em financiamentos não faz tanto sentido, Porque se ela está devolvendo 529, é um valor que ela não precisaria pegar emprestado. Mas em contratos de aluguel, isso faz sentido. A pessoa ela paga a primeira parcela do aluguel para poder morar ao longo dos próximos dias, ao longo do próximo mês. Aí tem essa antecipação aqui que acontece, tá certo? Então essa é a diferença. Enquanto que na série pós-antecipada, o pagamento da primeira parcela ele é jogado para o período seguinte. E aí as demais parcelas vão se seguindo também nos próximos períodos, tá? Então, por consequência disso, na pós-antecipada, se as duas elas têm 4 parcelas, na pós-antecipada eu vou ter uma parcela que ela vai se estender um período, Aqui, se a gente está considerando meses, eu tenho esse fluxo indo até o 4º mês, enquanto que na antecipada eu tenho indo ele até o 3º mês. Isso faz diferença em que sentido? Percebam que na antecipada, o valor de parcela é 529,79 e aqui é 550,98. Por que essa diferença a mais? Porque aqui a gente tem mais juros do que aqui. Isso porque o período aqui é maior. Quanto maior o período, maior vai ser o cálculo dos juros. Por isso que na pós-antecipada a pessoa ela vai pagar mais juros do que em relação na antecipada, que já devolve aqui, na primeira parcela, um valor que foi pego emprestado ou que foi feito um aluguel, tá certo? Então, visualmente, vocês têm que compreender nesse momento essa diferença das duas, que na antecipada, já no momento zero, eu já tenho o pagamento de uma parcela. Agora a gente vai ver em detalhes, então,
essas duas formas aí de séries de pagamento. Nas séries uniformes antecipadas, os pagamentos são realizados no início de cada período. É uma característica comum em contratos de aluguel residencial ou comercial, onde o pagamento é feito antecipadamente antes do uso do bem ou serviço. Em termos financeiros, o primeiro pagamento, ocorre no chamado momento zero, ou seja, no início do contrato, tá? E esse fluxo aqui é o mesmo que a gente viu ali. Mas da onde que surgiu o cálculo aqui dos juros? Bom, a gente vai considerar então o valor financiado de R$ 2.000 dividido em 4 parcelas iguais de 529,79. Nesse exemplo aqui a gente está considerando uma taxa de juros de 4% ao mês. É daí que surgiu o valor da parcela, tá? E agora a gente vai aprender como é que se faz algumas contas relacionadas, então, às séries uniformes antecipadas. Vamos partir do princípio que a gente tem o valor da parcela. Então, né, se a gente está resolvendo um exercício, o enunciado ele trouxe para nós qual que foi a parcela, mas ele não trouxe para nós qual foi o valor financiado. Ele falou assim, né? Uma pessoa solicitou um empréstimo pelo período de 4 meses em uma série uniforme antecipada, onde o pagamento aconteceu já no momento que foi pego o dinheiro, com uma taxa de juros de 4% ao mês. Encontre qual foi o valor financiado. E aí, para a gente conseguir encontrar, existe essa fórmula aqui, tá? Cálculo do PV na série uniforme antecipada. É PV, que é o que a gente quer descobrir, o valor presente, o valor financiado, é igual ao PMT. Esse PMT aqui é justamente a parcela, tá? Então, no PMT, a gente vai colocar aqui 529,79. Aí, esse daqui, vezes, abre colchetes, em cima aqui da fração, a gente vai ter 1 mais i elevado na n, tá? O i aqui é a taxa de juros, que é de 4% ao mês. 4 dividido por 100, isso daqui vai dar 0,04, tá? O n é o número de períodos, nesse caso aqui são 4. Menos 1, aí ficou assim, tá? 1,04, somando 1 mais 0,04, elevado na 4, menos 1. Na parte de baixo aqui da fórmula, tá? É praticamente, o começo é sempre quase que igual em todas as fórmulas quando a gente for mexer com série uniforme, mas tem diferença, tá? Cuidado para não repetir exatamente igual, principalmente aqui na antecipada, porque aqui na antecipada eu faço 1 mais i elevado na n menos 1, né? Se antes eu levei na 4, agora como é n menos 1, eu vou elevar na 3, tá? Porque é 4 menos 1. E aqui no final é vezes i, que é a taxa de juros. Então, colocando aqui na fórmula, vai ficar esse comecinho igual, mas aqui vai ficar 4 menos 1, vai ficar elevado na 3, vezes a taxa de juros, que é 0,4. Quando a gente faz a conta aqui, o nosso PV ele vai dar aproximadamente, tá? R$ 2.000. Esse é o valor que foi financiado aqui. Então, se o enunciado ele não trazer para nós qual que é o valor presente, é isso que a gente quer descobrir, a gente calcula dessa forma aqui, tá certo? Bom, e se a gente quiser calcular a parcela? O enunciado trouxe para a gente qual que é o valor que foi financiado, trouxe o número de períodos e trouxe a taxa de juros, mas ele não disse quanto é que ficou a parcela. Aí a gente pode calcular também através dessa fórmula aqui, tá? Então é PMT, agora a gente quer descobrir o PMT, por isso que ele vem na frente, igual PV, que são os R$ 2.000 do nosso exemplo, e aí, né, de novo abre colchetes. Cuidado com as diferenças, tá? Aqui é 1 mais i elevado na n menos 1. Então, 1,04 elevado na 3 vezes a taxa de juros, que é 0,04. Percebam que inverte aqui, tá? Essa parte de baixo a gente leva para cima na fração e aqui no PMT a gente troca pelo PV. E aí na parte de baixo a gente também inverte, né? Vai ficar 1 mais i elevado na n menos 1. Aí fazendo os cálculos aqui a gente vai chegar no valor aproximado da parcela, 529,79. E por fim, né, a gente pode querer saber qual que é o nosso FV, que é o valor futuro. Aí tem essa fórmula aqui também, tá? É FV igual a PMT, que a gente tem, vezes 1 mais i elevado na n menos 1, 1,04 elevado na 4 menos 1, dividido pela taxa de juros, 0,04. E tem que lembrar dessa parte aqui da fórmula também, vezes 1 mais i, que vai dar 1,04. Fazendo essa conta toda aqui, a gente vai ter que o nosso FV é de R$
2.339,71. Como é que a gente calcula a série uniforme de pagamento antecipada na HP12C? Primeiro a gente quer descobrir qual que é o PV, tá? Então, considerando um financiamento no valor de R$2.000, com taxa de juros de 4% ao mês, e considerando 4 períodos, vamos calcular o PV, tá? Vamos partir do princípio que a gente não tem aqui o valor financiado. E a parcela aqui a gente tem, né? PMT é igual a 529,79. Bom, primeiro passo, tá? A gente vai apertar o FCLX, que é para zerar a memória da HP12C. Agora, como a gente está trabalhando com uma série antecipada, é muito importante que a gente use essa função aqui da HP12C, o G, né, e o BEG de Begin, porque dessa forma ele vai calcular para uma série antecipada. Se a gente não colocar esse G BEG aqui, ele vai calcular como se fosse uma série pós-antecipada, que é o mais comum, tá? Mas quando a gente trabalhar com antecipada, então começa dessa forma, G e a tecla 7 aqui, que tem a função Begin. Agora aparece ali embaixo da HP12C, né, identificado que a gente está trabalhando com Begin, que é uma forma de calcular séries uniformes antecipadas. Bom, esse primeiro passo foi, agora a gente vai colocar aqui a nossa parcela, que é 529,79, CHS, e essa é a nossa PMT, 4I, que é a taxa de juros, 4N, e a gente quer calcular qual que é o PV. Né? A gente só clica aqui no PV e ele vai dar aproximadamente R$2.000, que era o valor que a gente queria descobrir e não tinha. Se a gente quiser calcular a PMT, né? Partindo do princípio que a gente tem, né? A gente tem agora o nosso valor financiado, mas não tem, deixa eu apagar aqui e colocar aqui de novo, a gente não tem a nossa PMT, e é isso que a gente quer descobrir. Então, primeiro passo, né? A gente zera a memória aqui, olha na HP12C, tá com o Begin ativado, e a gente vai lá, tá? Então, 2.000 CHS PV 4I 4N, e aí a gente pede o PMT, né? Aproximadamente aí 529,79. Por fim, né, se a gente quiser chegar no valor futuro agora da série antecipada, limpa o registro, né? Dessa vez eu vou tirar o Begin aqui, eu vou clicar G, End, né? Pode ser que a calculadora de vocês esteja assim, e aí o primeiro passo é colocar G e o Begin, né? G7. Agora a gente pode calcular 529,79, a gente tem que ter esse valor, né? CHS PMT 4I 4N, e a gente pede o FV, que vai dar aí aproximadamente 2.339,72. Bom, e aí a gente tem a série uniforme pós-antecipada, tá? Aqui os pagamentos eles são realizados no momento 1, ou seja, no período seguinte, e não no momento 0, como nas séries antecipadas. Essa modalidade é mais comum em financiamentos e empréstimos, onde não é exigido uma entrada, tá? Em termos financeiros, o primeiro pagamento ocorre geralmente um mês após a concessão do crédito, tá? É no período seguinte, pode ser um mês, pode ser um ano, depende do que se está trabalhando, mas geralmente o mais comum são meses, tá? Então, valor financiado R$2.000, 4 parcelas, nosso N é igual a 4, tá? E as parcelas aqui, elas deram 550,98, tá? Que são pagas a partir do primeiro período, seguindo esse fluxo aqui. A taxa de juros utilizada aqui de 4% ao mês. Primeira conta que a gente pode fazer aqui é calcular o PV, considerando que a gente tem o valor da parcela, mas não tem o valor financiado. A fórmula para calcular é essa daqui. Então é PV, que é o que eu quero descobrir, igual PMT, que é o que eu tenho, que são as parcelas, eu vou colocar aqui 550,98, vezes, abre colchetes, 1 mais I elevado na N, né, isso vai dar 1,04, lembrando que 4% ao mês, 0,04, menos 1, e na parte de baixo aqui da fração, repete esse começo aqui, 1,04 elevado na 4, vezes 0,04. A diferença, então, é que aqui a gente não tem o N menos 1, que a gente tem na série antecipada. O restante
é igual, tá? E aí, fazendo a conta aqui, a gente vai ter o resultado de aproximadamente R$ 2.000. E se a gente quiser calcular PMT numa série pós-antecipada? Bom, PMT é o que a gente quer, vai ser PV igual 1 mais I elevado na N vezes I, 1 mais I elevado na N menos 1, inverteu aqui o que a gente tem no cálculo do PV, tá? A diferença para antecipada é que aqui não é N menos 1. Fazendo o cálculo, tá? A gente vai chegar aqui no valor da parcela de 550,98. E por fim, se a gente quiser saber qual que é o nosso FV, a fórmula é essa daqui, PMT vezes 1 mais I elevado na N menos 1 dividido por I. Tá? Colocando na fórmula aqui, o nosso FV vai dar 2.339,72 aproximadamente. Tá? A diferença aqui em relação à antecipada é que a gente não tem aqui o passo seguinte. Tá? Olhem aqui que na antecipada, a gente tem esse 1 mais I aqui, coisa que aqui a gente não tem. Perfeito? Bom, e partindo aqui para HP12C, como é que a gente calcula o nosso PV numa série uniforme de pagamento pós-antecipada? Então, tendo aqui o número de meses, que são 4, a taxa de juros, que é 4% ao mês, e tendo a PMT, que é aproximadamente 550,98, a gente pode calcular aqui na HP12C o nosso PV, que é o valor financiado. Bom, a gente só tem que ter cuidado, né? Porque se a gente usou a HP12C para calcular séries antecipadas, pode acontecer de ela estar configurada aqui na função begin, que daí ela vai calcular para antecipado. Então, quando a gente olhar aqui para o display da HP12C, ele tem que estar assim, sem a função begin ativada. Se ele estiver dessa maneira aqui, a gente tem que trocar para colocar numa série de pagamento pós-antecipada. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui no G e na tecla 8, que é a END, né, função END. E aí, dessa forma, está configurado para fazer a conta aqui em uma série pós-antecipada, que é o mais comum, tá? Então, vamos lá. A gente já olhou, a gente zera aqui a memória da HP12C, FCLX, zerou, e a gente vai lá, então. 550,98, CHS, PMT, 4I, 4N, e a gente solicita o PV. Vai dar aproximadamente aí R$ 2.000, que é o valor financiado, tá certo? Bom, e se a gente não tem o valor da PMT, a gente quer descobrir isso tendo o valor financiado. Zero aqui, FCLX, e vamos lá, 2.000, CHS, PV, 4I, 4N e solicita o PMT. Vai dar aí aproximadamente 550,98. E aí a gente pode também calcular aqui o FV na HP12C. Zero registro, né? 550,98, CHS, PMT, 4I, 4N e solicita o FV, que vai dar aí 2.339,72 aproximadamente. Pessoal, perpetuidade é um conceito financeiro aplicado a fluxos de pagamentos ou recebimentos que se estendem indefinidamente ao longo do tempo. É um conceito comumente utilizado para avaliar o valor presente de fluxos de caixa perpétuos. Ou seja, eu não tenho um tempo final, né? Diferente de eu pegar um contrato de financiamento, né, onde eu vou financiar R$ 2.000 em 4 meses. Esse N igual a 4 significa que o pagamento ele vai terminar no quarto período, no quarto mês, se eu estiver considerando que cada período ele é um mês. Termina ali. Agora, no conceito de perpetuidade, isso daqui não existe. É como se eu fosse levar infinitamente ao longo do tempo. E aí eu quero saber, né, qual que é o meu valor presente desses pagamentos que estão sendo feitos, tá? Isso é mais comum com ações que trazem dividendos. Então, um exemplo aqui para a gente ver como é que a gente faz esse cálculo do valor presente. Então, uma empresa emite ações preferenciais que pagam R$ 500 de dividendos anuais, indefinidamente. E a taxa de juros aplicável é de 5% ao ano. Então, né, vamos supor aí que eu comprei as ações e eu não pretendo vender elas. Eu quero ficar recebendo esses dividendos de forma perpétua.
E eu já sei que eu estou recebendo R$ 500 todos os anos, né? 500 aqui, 500 aqui. E esses R$ 500, eles são calculados através do valor que eu tenho investido. E o cálculo aqui da taxa de juros é de 5% ao ano. Então, de forma infinita, eu vou ficar ganhando esses dividendos aqui. Mas eu quero saber hoje, né? Quero saber hoje qual que é o valor presente de todos esses pagamentos aqui que eu vou receber na perpetuidade. Aí eu vou ter que trazer todos esses valores aqui a valor presente, considerando a taxa de juros de 5% ao ano, que é relacionada a essa ação aqui, tá? E aí existe uma fórmula para a gente fazer esse cálculo aqui, tá? A fórmula, então, é PV, que é o que eu quero descobrir, igual PMT, que nesse caso são os dividendos, dividido pela taxa de juros, tá? Então vai ficar assim, PMT eu tenho, que são os R$ 500, dividido por 0,05, tá? Então meu PV aqui, ou seja, meu valor presente de todos esses fluxos de pagamentos de dividendos é no valor de R$ 10.000, tá certo? Poderia ser uma dívida que eu contraí também e que ela não tem um final, eu vou ficar pagando ela na perpetuidade. Aí eu quero saber qual que é o valor da dívida hoje, né, considerando os valores presentes descontados. Aí eu vou usar essa fórmula aqui também, tá? E se eu quiser calcular a taxa de juros, vamos supor, né, em um exercício, que o exercício vem e fala que o valor presente ele é igual a R$ 10.000 e que o meu PMT é R$ 500, tá? Ele me trouxe esses dados aqui e eu quero descobrir qual que é a taxa de juros. Bom, aí eu posso fazer o cálculo da seguinte fórmula, tá? Eu só adapto aqui, só faço um ajuste na fórmula, vai ficar I, que é o que eu quero descobrir, igual PMT, que é o que eu tenho, dividido por PV, que eu tenho também, tá? Fazendo essa conta aqui, eu chego no resultado. 0,05 é a mesma coisa, né, que 5%. Bom, e como é que a gente faz os cálculos aqui na HP12C da perpetuidade? Bom, primeiro para calcular o PV, considerando então, por exemplo, né, que o meu PMT, ou seja, é o que eu estou recebendo, né, se eu considerar que, por exemplo, uma ação que paga dividendos perpétuos, é o que eu estou recebendo anualmente, R$ 500. E tendo a taxa de juros, que nesse caso é de 5%, na HP12C basta eu fazer 500, Enter, e a taxa de juros dividido, né? Aqui vai me dar meu PV, que é R$ 10.000. Renan, por que 0,05? Porque é 5%, né? 5 dividido por 100, isso dá 0,05. Tem que fazer essa transformação antes. E se eu quiser descobrir qual que é a minha taxa de juros em uma perpetuidade? Então, com os mesmos dados aqui, mas sem ter a taxa de juros. Eu tenho PMT e eu tenho PV. Tá? Então, FCLX, para zerar a memória, vou colocar 500, Enter, 10.000 dividido. Ele vai me retornar aqui o valor de 0,05. Se eu quiser transformar isso em percentual, né, aperto o Enter aqui e aperto 100 vezes. Vai dar aí 5%, que é a taxa de juros. E, pessoal, a gente também tem a perpetuidade com crescimento, tá? Por que isso? Porque vamos pensar que eu tenho, então, a ação que ela me paga R$ 500 de dividendos ao longo aí dos anos, considerando a perpetuidade. Bom, eu considerar aqui que ela sempre vai me pagar R$ 500, às vezes é até um pouco ignorante, né? Porque se espera que a empresa ela cresça. E se a empresa ela vai crescer, os meus dividendos aqui, eles tendem a aumentar também. Então eu posso calcular a perpetuidade com esse crescimento, considerando, por exemplo, né, que a cada período aqui, se a gente estiver falando em anos, a cada período aqui, esses R$ 500, eles vão sofrer um crescimento, ou vão aumentar, né? 1,02 ou 2%. Então, 500 vai aumentar, né, 2%, e depois mais 2% em cima do que aumentou, e assim por diante. Eu vou tendo esse crescimento. Mas aí, na perpetuidade, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual que é o meu valor presente, só que considerando que esses meus pagamentos, eles vão ter esse crescimento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a fórmula, só que na fórmula eu tenho esse ajuste, né? Na fórmula aqui da perpetuidade. Ao invés de dividir apenas por I, eu vou fazer I menos G. Esse G aqui é a taxa de crescimento dos pagamentos.
No exemplo ali, eu falei que os meus pagamentos eles vão crescer a 2% a cada período. Então, quando eu for fazer o cálculo aqui, eu vou colocar o PMT, que é o que a minha ação está pagando, R$ 500, né, o primeiro pagamento, dividido por a taxa de juros menos o crescimento que vai acontecer a cada período, que é de 2%. Então, na verdade, isso aqui vai ficar, né, 500 dividido por 0,03. E aí vira, de novo, a fórmula da perpetuidade, né? A gente só tirou aqui o crescimento, porque isso vai fazer com que o meu PV ele aumente, né? Não tem como não ser diferente, porque como eu estou crescendo os pagamentos, quando eu for trazer, né, tudo a valor presente, esse valor vai ter que ser maior do que se eu não tivesse com crescimento, tá? Então, se eu não tenho a taxa de crescimento, meu PV é 10 mil. Se eu tenho uma taxa de crescimento de 2%, o meu PV ele é 16.666,67 aproximadamente. Se eu tiver uma taxa de crescimento maior, né, se for 4% aqui, aí eu vou ter um PV que ele vai ser maior ainda.